Olá, meu nome é João Pedro, sou do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso e venho aqui apresentar para vocês um pouco mais sobre nosso projeto de pesquisa, cujo tema é os efeitos negativos das mudanças climáticas no patrimônio histórico da cidade de Cuiabá. Bom, de acordo com David Saulandes, no seu livro The Unbound Prometheus, que ele conta sobre a história da Revolução Industrial na Inglaterra, desde a primeira Revolução Industrial, a gente já tinha conhecimento que os gases emitidos pelas máquinas a vapor na época, que eram abastecidas com carvão mineral, que essas máquinas, na queima desse carvão mineral, já emitiam alguns gases tóxicos, como o CO2 e até outros gases. Só que o que não se sabia naquela época é que esse mesmo CO2, ele era o responsável por um efeito que a gente veio conhecer só no século passado e que a gente está vivendo de verdade agora no século XXI, que é o efeito estufa, que vem aumentando cada vez mais porque o ser humano emite cada vez mais gases de efeito estufa na atmosfera e acontece que esses gases de efeito estufa, quando emitidos em grande quantidade na atmosfera, causam aquecimento global. Mesmo a gente tendo diversos indícios sobre aquecimento global, muitas pessoas ainda acreditam que aquecimento global é uma farsa, que é tudo coisa de globalista e é tudo uma grande conspiração para a nova ordem mundial, o que particularmente para mim não faz nenhum sentido. Mas mesmo assim, mesmo essas opiniões sendo completamente baseadas em achismo e sem comprovação científica alguma, muitas pessoas ainda caem nessas falácias, porque as pessoas que contam são muito convincentes. Bom, vale a pena a gente lembrar também que não é só com indústrias, energia e transporte veicular que se libera gás de efeito estufa como o CO2. Com o desmatamento e queimadas de florestas, como por exemplo até o próprio Pantanal e o desmatamento crescente na Amazônia, também liberam gás carbônico. Podemos levar em conta também que grande parte do aumento do desmatamento na Amazônia, e esse ano em particular, de 2020, das queimadas no Pantanal, se deve ao governo vigente, que pouco faz quando não atrapalha as próprias organizações que cuidam da preservação ambiental, culpando as mesmas de serem elas que estão botando fogo no Pantanal e desmatando a Amazônia. A gente pode lembrar que, além do aumento da temperatura, esses gases de efeito estufa, quando eliminados na atmosfera e entram em contato com a umidade das nuvens, quando precipitados, eles formam as chuvas ácidas, que quando entram em contato com construções, com monumentos que são expostos ao ar livre, podem acabar danificando esses monumentos, muito mais do que a danificação, a degradação natural deles. Dessa forma, o aquecimento global pode provocar danos enormes nas construções, principalmente nas mais antigas. E se os órgãos de defesa do patrimônio histórico de Cuiabá não fizerem nada a respeito, pode ser que em até 50 anos Cuiabá perca grande parte dessas construções históricas mais importantes. Bom, a pesquisa tem como objetivo verificar se as mudanças climáticas interferem na degradação natural das estruturas históricas na cidade de Cuiabá. Temos como objetivo também catalogar os fenômenos que são significantes para a nossa pesquisa. Bom, já do ponto de vista técnico, essa pesquisa busca apurar quais os danos causados por esses fenômenos e que são sofridos pelas estruturas, além de apurar quais ações devem ser tomadas pela engenharia para evitar ou mitigar essa situação. Bom, a problemática da nossa pesquisa é a intensificação dos intemperismos físico-químicos proporcionados pelo aquecimento global interferem significativamente na degradação natural do patrimônio histórico de Cuiabá? E se sim, há como reverter ou mitigar esse processo? Essa pesquisa é válida no cenário atual devido ao aumento dos efeitos do aquecimento global na cidade de Cuiabá, como por exemplo os temporais cada vez mais frequentes e o aumento da temperatura média na cidade. Bom, agora eu passo para o Drummond, que ele vai explicar um pouco mais sobre a segunda etapa do nosso projeto de pesquisa. Bom, dando continuidade aos elementos do nosso projeto de pesquisa, nós utilizamos como base para a nossa fundamentação teórica frases de Paulo Nobre, cientista brasileiro, e que ele fala um pouco da alteração do ciclo hidrológico no Brasil. Nós também temos José Alves, que é um gestor ambiental, em que ele fala um pouco sobre os países que mais emitem CO2 por unidade territorial. Nós também temos a Bianca Fujimori, que é uma repórter, em que ela fala um pouco do fechamento da Igreja Nosso Senhor dos Passos em Cuiabá devido ao risco de desabamento desta igreja.
Nós também temos a Maurinésia Silva, em que ela possui uma graduação em História na Universidade de Uberaba e também ela é graduada em Geografia na Universidade Federal de Mato Grosso, e ela fala um pouco da elevação da temperatura média de Cuiabá durante esses últimos anos, em que tem aumentado gradativamente. Bom, nós também temos o Mário Oliveira, ele é graduado em Tecnologia Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará. Ele também tem mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará. Ele cita as causas básicas da degradação de estruturas, que é o que vem acontecendo com a Igreja Nosso Senhor dos Passos em Cuiabá. Nós também temos dados do Ministério do Meio Ambiente, que cita a vigoração do Protocolo de Quioto, que é um tratado internacional que visa a redução da emissão dos gases de efeito estufa. E também nós temos outros dados que colaboram diretamente para o prosseguimento desse projeto de pesquisa. Bom, ademais, para esta pesquisa, que é de cunho exploratório, nós iremos realizar uma visita na Igreja Nosso Senhor dos Passos, em Cuiabá, e listar as falhas na estrutura e fachada. Bom, para isso, nós iremos coletar os dados e serão necessários equipamentos, tais como câmeras fotográficas, trena de precisão, inclinômetro digital e também calculadora científica. E esses materiais eles têm um custo total de R$ 2.170 para a realização desta pesquisa. Esta pesquisa ela tem um cronograma de duração de 1 ano, tendo seu início em novembro, dezembro de 2020, com um levantamento bibliográfico que levará em torno de 2 meses para sua conclusão, e depois nós temos o fichamento de textos, coleta de fontes, análise de fontes, tabulação de dados, organização do roteiro, sendo que cada um desses com 3 meses de duração para sua conclusão. Além do mais, nós também temos a redação do trabalho, que levará em torno de 4 meses, nós temos a revisão, que terá duração de 2 meses, e por último, em novembro, dezembro de 2021, para a conclusão do trabalho, nós temos a revisão final, que levará em torno de 1 mês para ser concluída. Bom, e por fim, vem as nossas referências, que onde estão registrados os links dos artigos e matérias utilizados para a realização desse projeto de pesquisa. Bom, esse foi nosso projeto de pesquisa, espero que tenha gostado e até a próxima. Olá, boa tarde. Hoje, nesse projeto de pesquisa, eu e minha colega Mariana Gomes estaremos falando sobre condomínio sustentável, estudos preliminares para o projeto de um condomínio sustentável na região do Tijucal, na cidade de Cuiabá. Gostaria de falar que o nosso trabalho tem referências principalmente em estudos feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Católica de Brasília e a Universidade de Brasília, além de contar com o apoio de diversas empresas como a Só Edifica e o Instituto Arapoti, de Brasília. Sobre os objetivos da nossa pesquisa. Primeiramente, o nosso objetivo é conscientizar engenheiros e arquitetos que trabalham em obras a fim de desmistificar paradigmas sobre a sustentabilidade. Além do mais, esse projeto visa também um encontro facilitado entre contratantes e fornecedores de produtos e serviços sustentáveis. Já que estamos falando de um condomínio, primeiro nós temos que explicar exatamente o que é um condomínio. Primeiramente, um condomínio se trata de um conjunto de casas ou de um prédio, geralmente morados, providos de altos níveis de segurança. Quando se trata de um condomínio, tudo que acontece lá dentro é privado, ou seja, tanto as ruas, quanto estradas, quanto todos os serviços prestados lá dentro são de âmbito privado. Quando se mora em um condomínio, na verdade você é dono de uma fração do terreno condominial, ou seja, uma parte daquele terreno inteiro é sua. Ou seja, áreas comuns como playground, salões de festa, entre outras áreas comuns, não é apenas sua, mas de todos os moradores daquele residencial. Atualmente, 60% de toda a poluição, não só gasosa, como sólida também de resíduos, vem da construção civil. Nosso condomínio visa a utilização de métodos construtíveis sustentáveis a fim de diminuir esses números. Todas as casas do condomínio serão feitas através de construção modular, que seriam casas pré-moldadas montadas apenas no. Esse método visa diminuir os resíduos restantes nos canteiros de obras. Para a portaria
os muros e obras maiores como salões de festas, a técnica escolhida será o Light Steel Framing. Esse método visa reduzir a quantidade de cimento utilizado, pois toda a sua estrutura é feita de aço galvanizado e placas. Para áreas comuns menores, o método escolhido de construção vai ser a construção em containers. Esse método visa utilizar containers que seriam descartados, passarem por um processo, um tratamento acústico e térmico, e após isso utilizados na construção, como pode ver na figura ao lado. Quando estamos falando de recursos hídricos na obra, estamos falando principalmente da chegada de água limpa nas casas e a saída do esgoto. Entretanto, muitos problemas acontecem até a chegada dessa água nas residências, e isso acaba diminuindo muito a quantidade de água limpa existente. E todos sabemos que esse recurso é finito. No nosso condomínio, todas as casas terão alguns recursos essenciais, entre eles o uso de cisternas de 500 a 1000 litros. Essas cisternas visam aproveitar a água da chuva e utilizá-la em serviços como a lavagem de casas, a lavagem de calçadas, a regagem de jardins e a regagem dos telhados verdes, que nós falaremos um pouco mais na frente. Esse sistema possui uma fácil manutenção, além de ajudar significativamente na redução do valor da conta de água. Além do mais, coleta e tratamento de esgotos são recursos fundamentais dentro do nosso condomínio. Em Cuiabá, menos de 60% da população tem seu esgoto tratado, ou seja, das pessoas que possuem coleta de esgoto, 40% delas têm seu esgoto jogado diretamente nos rios, e outra parte nem coleta de esgoto tem, e assim tem que arcar com problemas de saúde devido ao esgoto a céu aberto. Essa água jogada diretamente nos rios causa o processo de eutrofização, matando praticamente toda a vida aeróbica existente naquela região. A nossa estação de tratamento de esgoto ficará enterrada debaixo da terra e recolherá todo o esgoto do condomínio, tanto águas cinzas quanto águas negras. Dentro da estação de tratamento de esgoto, a água será tratada por meio de processos químicos, já que o processo convencional de lagoas não é viável no nosso condomínio devido ao fluxo de água. A água tratada nesse processo também será utilizada para a regagem dos telhados verdes, dos jardins e da horta comunitária. Olá, o meu nome é Mariana e eu vou continuar os assuntos desse projeto. Primeiramente, a principal fonte de energia atualmente são das hidrelétricas, mas considerando o tamanho dos estragos que eles fazem para a fauna e a flora, devemos procurar outras medidas para a necessidade desse tipo de energia. Uma alternativa que nós encontramos foi os painéis solares, pois eles são energia limpa e são consideravelmente econômicos, pois o valor investido nele é recuperado após cerca de 5 anos. O custo da manutenção dele é baixíssimo, pois ele quase nunca precisa de manutenção. Nós planejamos criar uma usina solar anexa ao condomínio que contenha 48.000 placas solares para abastecer todas as casas com esta energia provinda da luz solar. Os telhados verdes são uma plantação de plantas rasas, como gramíneas e arbustos, que possuem isolamento térmico devido às camadas que são necessárias para ser colocado, e elas são de fácil manutenção, pois é apenas necessário que ela seja podada e regada com um sistema de drenagem que já vai estar incluso. Nós planejamos colocar esse tipo de telhado em todas as casas do condomínio. A coleta seletiva nós iremos separar em lixos recicláveis, orgânicos, perigosos e rejeitos. Os recicláveis serão encaminhados para a usina de reciclagem, os orgânicos serão enviados para a compostagem, os rejeitos serão enviados para aterros sanitários e os perigosos serão enviados para as fábricas para que elas possam reutilizar esse material.
A coleta será feita por caminhões que serão do condomínio mesmo e que permanecem no condomínio. A destinação a outras empresas será feita através de parcerias. Na estação de separação e reciclagem, os materiais reciclados serão separados em vidro, metais, plástico e papel. Os materiais que pudermos reutilizar no condomínio para as áreas de lazer ou alguma outra forma, nós utilizaremos. Porém, materiais mais complexos como o vidro são encaminhados para institutos que possam tratá-los de maneira mais adequada. Com isso, trará muitos benefícios ao condomínio. Essa estação de separação e reciclagem será localizada dentro do condomínio. Compostagem vai ser o tipo de compostagem será a vermicompostagem, onde serão utilizadas minhocas que possuem um processo de compostagem mais rápido que a compostagem normal e serão alimentadas com o lixo orgânico, que não pode conter carne, para que não poderá conter carne nem ácidos no geral, pois as minhocas são muito sensíveis. O produto final da compostagem, que é o humus, será utilizado na horta comunitária, que ficará à disposição dos moradores. Asfalto ecológico. O principal diferencial deste asfalto ecológico é a utilização de pneus em sua composição para que haja uma destinação destes pneus, uma vez que eles demoram muito para se decomporem na natureza normalmente. Os benefícios de usar esse tipo de asfalto é que ele possui uma maior elasticidade devido ao pneu e com isso eles se deformam muito menos, pois o torna bem estável, e ele possui uma maior durabilidade, o que faz com que as manutenções não sejam feitas com tanta frequência, uma vez que ele realmente tem essa capacidade de ter uma boa duração. Nós planejamos pavimentar o condomínio com este tipo de asfalto, uma vez que ele é de grande ajuda para o meio ambiente. Este foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa tarde, me chamo Nicolas Gomes, sou estudante do 2º ano de Engenharia Civil e junto com meu colega João Vitor Monteiro Portela, a gente vai falar no nosso projeto sobre a falta de escoamento em regiões da Baixada Cuiabana. Desde o surgimento das grandes cidades, um dos maiores problemas nas áreas metropolitanas era a falta de planejamento e estrutura que desencadeava uma série de problemas sociais e econômicos. Dentre esses, pode-se destacar a falta de escoamento em áreas centrais, ou é responsável pelo surgimento das enchentes. No Brasil, entre 5.570 municípios brasileiros, apenas 25% tinham um plano diretor contemplando prevenção de enchentes e enxurradas, e 23% declararam ter lei de uso e ocupação do solo prevendo essa situação. Na região da Baixada Cuiabana, localizada em Mato Grosso, existe um grande exemplo desse falta de planejamento em relação às obras e o baixo escoamento na região da capital mato-grossense. Um dos seus exemplos é a nossa área de estudo número 1, que está situado no Jardim das Américas, que é um bairro nobre da cidade de Cuiabá, localizado ao lado das avenidas Fernando Correia da Costa e Miguel Sutil, duas das mais importantes avenidas da cidade, que é o Viaduto da Imagem. Conhecido como Viaduto da UFMT, ele faz parte de um pacote de 12 obras executadas pelo consórcio VLT, que juntas custaram cerca de 1,4 bilhões. Em julho de 2013, o viaduto foi alvo de fiscalização e irregularidades várias que o sustentavam e tiveram que ser corrigidas.
A obra só foi retomada no mês de agosto, o que causou um atraso de quase 2 meses na entrega. Após a sua conclusão, foi percebido baixa qualidade na estrutura da obra e também pouco estudo em relação ao escoamento de água na região, sendo que o alagamento já era algo presente na área. O governo do estado, em fevereiro de 2018, junto à Prefeitura de Cuiabá, inaugurou a obra de drenagem em torno da UFMT, que teve um orçamento inicial de 5,85 milhões. O estado reduziu o custo no decorrer da execução e economizou mais de 2 milhões na obra. Contudo, mesmo com algumas melhorias no combate ao alagamento, a região ainda sofre muito nos dias de bastante chuva na capital mato-grossense. A nossa área de estudo número 2 está situada na região onde fica o córrego da Prainha, antiga ligação navegável da região do Porto ao centro da antiga Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que é o local da imagem. Conhecida como Prainha, essa região costuma sofrer com alagamentos no período chuvoso, e a Prefeitura da capital, nesse período, costuma intensificar a limpeza de bueiros. Ainda conforme o município, uma equipe realiza diariamente o trabalho de limpeza e desobstrução das mais de 4.000 bocas de lobo existentes em todo o município. Ao todo, são 2 equipes preparadas para atuarem nas demandas. O trabalho é efetuado mediante o auxílio de 2 caminhões hidrojato, que ajudam a otimizar o serviço. Porém, em dias na capital, o alagamento nessa região é inevitável. O objetivo do nosso projeto de pesquisa é analisar e procurar soluções para evitar alagamentos ocorridos na região metropolitana da Baixada Cuiabana e, de forma específica, descobrir possíveis soluções para os alagamentos ocorridos na Fernando Correia e na Prainha. Bom, agora eu vou dar continuidade ao trabalho. Meu nome é João Vitor Montanha Portela e estou apresentando esse trabalho juntamente com o Nicolas, né, sobre a falta de escoamento em algumas regiões aqui da nossa Baixada Cuiabana. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar, né, o Nicolas apresentou os locais, eu vou apresentar para vocês as regiões, no caso, como elas ficam alagadas. Em primeiro lugar, né, acho que todo mundo deve saber, eu acho que foi o novo, tanto que foi a nossa ideia de verdade para esse trabalho surgiu devido a esse local, que é na região ali próximo ao Três Américas. Cara, ali é muito complicado, tem muita... Quando chove, até mesmo depois com as reformas que tiveram lá, tiveram 2 reformas, mas mesmo assim ainda fica muito alagado ali, e tanto quando chove as pessoas evitam muito de passar, quando chove ainda mais bem forte, o pessoal evita de passar naquela região por conta que fica... muito alagado. Outro lugar, né, que a gente vai mostrar aí para vocês, no caso, é a região da Prainha, que fica ali próximo, descendo a Isaac Povos ali, que tem sempre alagamentos ali muito grandes também, não tanto igual o Três Américas, mas lá é bem... não tem muito, porque era um córrego, onde era a Prainha, né? A Prainha, no caso, era um córrego que ligava Cuiabá a Vila Bela, se eu não me engano. Então, é muito complicado esses carros passarem. Então, a gente focou muito nessas áreas de fazer o nosso trabalho. Devido a esse trabalho, nós corremos atrás de um cálculo muito importante, né? Que é para calcular alguns eventos relacionados à pluviosidade. No caso, com isso você vai poder calcular a intensidade, a duração e a frequência da chuva. Então tem essa formulazinha aí bem básica, tá? No caso, no nosso trabalho a gente colocou lá as constantes e tudo mais. T e B são, A, B e C são constantes, no caso. K, A, B e C são constantes. Então, a partir delas você consegue calcular a intensidade, consegue calcular o tempo, no caso, a duração e também a frequência. Passo a passo para se iniciar o projeto. Para você começar esse projeto que a gente está organizando, para fazer uma pesquisa legal e conseguir trabalhar dentro desse meio aí e conseguir fazer uma boa pesquisa, o primeiro passo que ele deve fazer é colher a amostra média anual de chuva e calcular a frequência em cada local, ou seja, calcular a frequência tanto na Prainha quanto na região do Três Américas. O segundo passo é verificar métodos válidos de escoamento.
Ou seja, ele tem que verificar alguns métodos que dê para diminuir essa chuva, esse alagamento que dá, com asfaltos permeáveis, aumento da capacidade do lobo, entre outras coisas. O terceiro passo é fazer o orçamento da obra e verificar um prazo de término, né, que é o último prazo para ele conseguir realmente fazer esse projeto. E através de tudo isso, ele vai conseguir tanto fazer uma boa pesquisa, quanto ainda achar um bom valor, né, no caso, que ele pode até colocar no seu projeto de pesquisa valor médio. Ou seja, concluindo o nosso trabalho, a gente fez uma pesquisa sobre duas regiões da Baixada Cuiabanas que necessitam de melhorias muito grandes quanto ao escoamento. E às vezes até urgente, porque é meio complicado para as pessoas que moram e trafegam naquela região. Além de um estudo aprimorado para a conclusão das obras, né, que é o que necessita naquela região. Tá bom? Então a gente agradece aí o tempo que vocês dedicaram pra gente. E é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Uma boa tarde a todos, boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa tarde. Eu sou Luciano Gabriel. Fiz esse trabalho em conjunto com o João Pedro Medeiros sobre a eficiência da implementação de materiais frios na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Dando uma introduzida sobre o contexto do nosso trabalho, é de conhecimento geral no Brasil que Cuiabá é uma cidade muito quente. É uma cidade que atinge temperaturas altíssimas durante o ano. E no perímetro urbano tem um fator agravante que, no caso, é a crescente urbanização. Quanto maior a urbanização na cidade, maior tem sido os efeitos disso no clima. O que faz com que, além do aspecto natural do clima cuiabano, tenha como agravador a urbanização que traz consigo as ilhas de calor urbanas. A exposição excessiva a altas temperaturas e à radiação solar oferece riscos à saúde da população local, que pode ter problemas como desidratação, insolação, hipertermia. No caso da radiação solar, pode contrair um câncer de pele, e entre outros problemas. E no caso, as ilhas de calor urbanas, elas são um agravante desse problema, que já é existente por condições naturais da cidade, da região, e com as ilhas de calor, acabam que esse problema pode se tornar muito mais grave ou ocorrer com uma frequência muito maior do que seria naturalmente. Com isso, esse trabalho tem como alguns de seus objetivos avaliar alguns métodos, algumas técnicas de mitigação de ilhas de calor urbanas, quantificar a temperatura que será reduzida na utilização dessas técnicas, na combinação das técnicas, e avaliar a efetividade da utilização dessas técnicas na resolução do problema, que no caso são as ilhas de calor e as consequências que elas trazem. Olá, meu nome é João Pereira e eu vou falar um pouco da justificativa do trabalho. O desconforto térmico nas ruas da Baixada Cuiabana é evidente, como citado anteriormente. Porém, um aspecto mais preocupante é quando tratamos as consequências da agressão das ondas de calor. O que é? Basicamente, é um período em que a temperatura estaciona acima da média da temperatura padrão daquela região. Fator já recorrente na nossa região. Como quando a gente pode ver logo abaixo na imagem, o alerta do INMET das ondas de calor em MT, em Cuiabá mais especificamente. E assim como o Luciano já citou algumas consequências para a saúde, eu tenho outra mais preocupante ainda, que foi colocada na Revista Brasileira de Medicina, de Família e Comunidade. Essa pesquisa foi realizada em 2020. Ela diz que pode ter mal-estar, cefaleia e náusea, e pode evoluir para uma insolação, que quando a gente trata, quando a gente envolve disfunção no sistema nervoso central, pode levar para coma e morte. Com isso em mente, é de aspecto moral estabelecer meios e métodos para que a sensação térmica seja medicada de diversos métodos, até mesmo incorporando vertentes da construção civil, como é feita a proposta da pesquisa.
Por esse fato, nós sabemos que é dever da Prefeitura de Cuiabá dar atenção a esse problema. E não é por menos, pois, como descrito no artigo 196 da Seção de Saúde da Constituição de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais, econômicas que visem a redução do risco da doença. Já são evidentes os esforços da Prefeitura com essa problemática. A gente tem como exemplo os ônibus em containers, utilizando jardins suspensos que prometem auxiliar no isolamento térmico, e até mesmo pontos de ônibus extensos totalmente refrigerados. Ou seja, quando a gente vê que a prefeitura já tá comprometida e reconhece a problemática, demonstrar mais uma metodologia, mais uma solução, seria completamente viável para os indivíduos da cidade de Cuiabá. Na revisão de literatura, buscamos conceitos importantes para estabelecer noções de trabalho. Algumas delas vamos exemplificar. Neto, em 2018, fez a caracterização da geografia em Cuiabá correlacionando com o clima, portanto, exemplificando a vulnerabilidade do calor. Em 2015, no trabalho de Castro, é possível ver o trecho onde é elaborado o conceito de refletância, capacidade do material de refletir calor, e emissividade, capacidade do material de emitir esse calor. Já Werneck, em 2018, incorpora esses conceitos denominando-os de materiais frios, nos quais tem capacidade de reduzir o calor em sua volta. Por fim, temos resultados positivos evidenciados que podem ser testados. Eles estão no mesmo trabalho de Werneck e Castro, assim como de Carpel feito em 2014. Cada um está sendo correlacionado aí no slide com seu autor. Eles são a adição de talco e mica no concreto e pigmentações asfálticas com óxidos metálicos. Por quê? Eles irão elevar a refletância do material e logo diminuir a absorção do calor. E ainda no modelo da Werneck, ela utilizou as vegetações em suas simulações que renderam resultados muito positivos. Os métodos e materiais utilizados nesse trabalho foram, na bibliografia, a utilização do periódico CAPES, ferramenta do governo brasileiro. Na coleta de dados, serão utilizados corpos de provas que serão expostos ao calor no momento de pico de radiação solar e, através de uma câmera termográfica, medir a sua temperatura. Também será utilizado o software EnviMatch 4, que permite combinar materiais na composição do ambiente, adicionar vegetação, e ele faz uma simulação do ambiente dentro do software. E chegamos ao fim do trabalho. Eu e Luciano, nós agradecemos muito a atenção. Boa tarde, gente. Hoje eu e a Evelyn, a gente veio apresentar nosso trabalho, né? E o nosso tema é sobre a análise da viabilidade do emprego do solo cuiabano na fabricação do tijolo de solo-cimento com adição da cinza do bagaço de cana-de-açúcar. A primeira coisa que a gente achou muito importante na hora de ir atrás do tema, a gente pesquisou uma solução para um problema que realmente exista. A gente não pensou, a gente nem ia pegar um tema para resolver um problema que não existe. Aí a gente foi atrás dos principais problemas dentro do ramo da construção civil, dentro da engenharia. A gente se deparou com dados sobre o consumo de recursos naturais da engenharia. Que, o ramo da engenharia ele consome de 50% a 75% dos recursos naturais do planeta e gera muito resíduo, pouco reaproveitamento de material, muita perca de material. Então, é um ramo que está muito ligado à poluição e à degradação do meio ambiente, em teoria. Então, a gente foi atrás de pensar coisas que realmente pudessem reduzir esses problemas, essa redução de poluentes e de reaproveitamento de materiais. É um tema que a gente achou muito interessante. A gente viu um trabalho que ele já abordou sobre esse tema, que é esse trabalho do Ortiga, que ele fala sobre a aplicação da cinza do bagaço da cana-de-açúcar na confecção do tijolo de solo-cimento. Então, essa cinza, ela vem
da indústria sucroalcooleira, que no Mato Grosso existe tipo, uma grande produção dessa indústria e é um resíduo que ele é gerado lá dentro. Então, tipo, é um resíduo de descarte, ele é gerado lá, eles reaproveitam o bagaço, queimam e ele vira essa cinza. E essa cinza ela é descartada. Então, a possibilidade da gente poder reaproveitar ela para aplicar dentro da construção, tipo, a gente reduz custos. Em teoria, a gente teria só o custo do transporte. As pesquisas que eles fizeram, eles demonstram já, tipo, que ela não tem desvantagens na questão estrutural. Ela não apresenta desvantagens, ela apresenta muitas vantagens, aliás. Então, a gente pensou em aplicar isso para nossa realidade, que é uma indústria que está, em teoria, perto da gente, que em Mato Grosso tem uma indústria de agronegócio muito forte, então que a gente pode aproveitar, e é uma indústria que ela economicamente e sustentavelmente positiva dentro do nosso parâmetro. Bom, o tijolo de solo cimento, ele é considerado ecológico, primeiro, porque a produção dele, ele não vai necessitar de queima. Os tijolos convencionais de argila, eles precisam de queima, e aí isso emite muito CO2 na atmosfera. Esse tijolo de solo cimento, ele não precisa dessa queima. Esse tijolo é porque ele é economicamente e sustentavelmente positivo. Porque, economicamente, o seu formato ele vai permitir que a gente não utilize tantos materiais na hora na confecção da alvenaria dessa residência. Um exemplo, esse tijolo ele não vai precisar de chapisco. Na hora, pelo formato dele, esses 2 buracos que tem no centro dele, ele não vai necessitar de recortes feito na alvenaria para passagem de tubulação. Então, isso vai diminuir os gastos, porque o recorte, ele gasta muito material, que seria utilizado e que não será reutilizado na construção. Então, ele evita esse recorte. A parede não vai precisar de chapisco. Se o cliente, o dono da casa, ele deseja colocar reboco, ele pode ser uma espessura bem fina, porque seria uma alvenaria bem uniforme, não teria tantos problemas de parede fora de prumo, porque é um tijolo que possibilita o assentamento mais fácil. O tijolo de solo cimento, ele é basicamente formado de solo e cimento. E água. Então, a água é água. A gente tem água em qualquer lugar, basicamente. A gente tem essa distribuição de água. Aí, o cimento é o que vem a gerar um custo maior, que é o uso do cimento Portland. Então, nesse trabalho que a gente vai apresentar, ele visa a substituição parcial desse cimento pela cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Tipo, tem pesquisas que substituem 10%, 20%, e todas elas apresentam um resultado bom. Um resultado economicamente muito melhor. Não muito, mas tem uma certa redução de gastos, sem reduzir a qualidade do material. E, tipo, o fato de você usar menos cimento, você reduz a emissão de CO2 na atmosfera. Então, você já aproveita também para reutilizar materiais que seriam descartados. Então, é um custo a menos que você tem. E sobre o solo, que é a outra parte do trabalho também, que a Evelyn vai falar, que é o outro problema, em teoria. Complementando um pouquinho o que o Fontella falou, a gente escolheu também esse trabalho em si, pelo bagaço de cana, como o nosso estado ele é um dos principais na produção de etanol e de recursos utilizando a cana-de-açúcar. Então, eu acredito que seria um material, e também que foi citado nos trabalhos que a gente pesquisou, é um material que ele é muito utilizado aqui e que tem um descarte muito grande, que é da sua cinza. E esse material ele vai surgir depois da extração do caldo da cana. Eles reutilizam o bagaço para queima dos caldeirões deles. E aí, essa queima vai gerar cinzas. E essas cinzas, elas não são utilizadas para mais nada. Elas são empilhadas e são deixadas ao lado dos caldeirões, até para não ter que fazer transporte e etc. E aí, a gente até pesquisou usinas que seriam mais próximas de Cuiabá, no caso da gente posteriormente poder realizar esse trabalho, que seria a usina de Poconé, que ela tem um descarte bem grande, que são vários montes que tem lá de cinzas. E o solo da região, pelo que a gente pesquisou pelos trabalhos, ele tem características específicas para ele ter a mesma resistência e ter tudo aquilo que a gente falou do tijolo, de positivo dele, das vantagens dele. Ele precisaria assumir essas características desse solo.
E como a gente sabe que o solo ele varia de região para região, aqui em Mato Grosso a gente não achou estudo sobre esse solo aplicável ao tijolo de solo cimento. Então, por isso que o nosso trabalho seria um estudo mesmo de viabilidade. Seriam feitos testes nesse solo para a gente poder caracterizar este solo, para ficar de acordo com o que já foram determinados em estudos das características do solo, e precisa a gente fazer correções nele, para ele poder ser o solo ideal e poder utilizar esse tijolo de solo cimento com o solo daqui. O solo daqui, pela Embrapa, ele é considerado um latossolo vermelho e amarelo, distrófico. Só que como varia mesmo de região para região, tipo, até de uma casa para outra o solo vai variar completamente, a gente precisaria fazer uma caracterização do solo e saber certinho, por isso que esse trabalho eu acho que é essencial para a gente poder aplicar isso aqui. É isso, obrigado pela atenção e tem alguma coisa para falar? Leia o nosso trabalho. Bom, boa noite, banca, boa noite, professor Paulo Nins. Eu com meu colega Fernando Augusto, a gente vai apresentar o nosso projeto de pesquisa. O tema é a utilização de formas metálicas na construção de habitações sociais. Para isso, a gente vai trazer na introdução a crise habitacional vigente no Brasil, essa crise que proporcionou a criação de alguns programas de liberação de crédito, como Minha Casa Minha Vida. Esses programas, neles são utilizados principalmente os métodos de construção de casas de alvenaria, mas também há a utilização dos métodos utilizando as formas metálicas. As formas metálicas são formas comumente feitas de aço ou de alumínio, que são preenchidas com cimento para fazer lajes e paredes, né? Qual a diferença, então, da alvenaria e das formas metálicas? A alvenaria, a padrão, que a gente conhece há muito tempo, ela tem alguns erros que podem prejudicar na obra, né? No custo da obra, principalmente. Já as formas metálicas, elas trazem uma praticidade, uma rapidez e uma racionalização de material que os métodos de alvenaria não trazem. Tudo isso, toda essa comparação vai trazer à tona o problema em questão do nosso projeto, né? Tem viabilidade? Há essa viabilidade na criação na utilização das formas metálicas como método construtivo para habitações sociais? E a hipótese número 1 é de que, em primeiro momento, essa viabilidade ela não vai existir tanto, mas a longo prazo pode ser que sim, que tenha um retorno gratificante. A segunda hipótese é de que o custo da mão de obra ele vai abaixar, mas o custo em compensação, o custo das formas é muito alto, né? Só que esse custo alto das formas ele vai ser recompensado pela praticidade, pela rapidez, por poupar um tempo que a alvenaria não pouparia. A terceira é que, por ser modelos modernos e sofisticados, eles vão criar habitações que dignificarão a vida do ser humano, do trabalhador brasileiro, né? O objetivo principal geral nosso é ver se há mesmo essa viabilidade, se essa viabilidade ela existe, e verificar a racionalização dos materiais e do tempo e tudo mais. Em primeiro momento a gente vai analisar verificar e coletar os dados do método, como o método é feito. A gente vai analisar a obra, a gente vai procurar razões para um crescimento que é um crescimento desse método de obra em Várzea Grande, que é onde a gente vai executar o nosso estudo, né? A principal motivação é que é um tema interdisciplinar. É um tema interdisciplinar que vem no aspecto histórico, desde as leis de terras, uma lei segregacionista que vem perpetuando essa crise habitacional. No aspecto técnico, é um grande avanço em relação à alvenaria, porque tem uma praticidade maior, uma rapidez maior. No aspecto social, a construção
das habitações vai trazer uma dignificação uma dignificação, e também a moradia é uma garantia ao ser humano, né? Garantido pelo artigo 6º da Constituição de 1988, é uma garantia, e toda essa dúvida que permeia esse tema vai ser o porquê do nosso estudo. O porquê do nosso estudo é a dúvida instigante que vai permear esse tema do nosso trabalho. Boa noite, eu sou o Fernando Augusto Arantes e vou dar continuidade à apresentação do nosso projeto de pesquisa. A revisão da literatura. Boa parte da nossa revisão da literatura se baseia nas normas NBR. Começamos a falar na revisão da literatura sobre os tipos de formas, no nosso caso as metálicas, mas existem as formas plásticas e formas de madeira, que são as mais tradicionais. O tipo de fundação utilizada, que no nosso caso será o radier, que é uma laje de concreto diretamente no solo. As paredes, vamos falar sobre as normas sobre parede de concreto e também como é feita a montagem das formas. A armação. A armação, nós iremos falar sobre as telas soldadas, que é o que será utilizado no nosso caso, que são telas eletrosoldadas de aço, geralmente de 15 a 10 centímetros. E o tipo de concreto, que no nosso caso é concreto usinado, autoadensável. Metodologia. A metodologia da pesquisa se baseará na coleta e análise de dados durante todo o acompanhamento da obra, tendo uma abordagem quantitativa, sendo uma pesquisa exploratória, buscando uma análise objetiva dos dados coletados. Esse é o nosso mapa conceitual da nossa metodologia. Você pode perceber que tem a coleta dos dados e acompanhamento e levantamento durante a execução da obra. E o nosso cronograma. O cronograma, você pode perceber, boa parte do tempo estaremos da obra acompanhando ela e coletando dados. E no caso, vamos acompanhar a obra desde o processo inicial, que é da compactação do solo, tudo, até o final da entrega da casa. Que no caso do acabamento da casa, que no caso é uma residência unifamiliar de aproximadamente 60 metros quadrados. Nossas referências, que como eu falei anteriormente, boa parte delas se baseia nas normas NBRs, como normas para estrutura de aço, armadura, da moldagem de concreto e paredes de concreto. Essa é a nossa apresentação do nosso trabalho. Olá, meu nome é Maurício Vieira. Olá, meu nome é Nan Jordão. Juntos falaremos sobre o aproveitamento de rejeitos de mineração para a fabricação de tijolos solo-cimento na Baixada Cuiabana. Bom, introduzindo o tema, nós sabemos que a mineração é um importante setor para o desenvolvimento econômico nacional. Como prova disso, segundo o Ministério de Minas e Energia, no ano de 2018, foi responsável por 4,06% do PIB nacional. No entanto, é inegável que a prática da mineração ela confere impactos ambientais negativos, como o rejeito. O rejeito é um material que sobra quando se separa o minério da rocha, segundo a definição da Samarco. Na última década, a gente teve um exemplo trágico, foi o acontecimento da barragem do Fundão em Mariana, que gerou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos e percorreram 600 quilômetros até chegar ao oceano. Este é considerado o maior desastre ambiental do Brasil, e vale ressaltar também o acontecimento que houve em Brumadinho. Além disso, vale ressaltar também os outros impactos ambientais causados pela excessiva produção de rejeito, que é a contaminação dos cursos hídricos, a erosão pela retirada da cobertura vegetal e a drenagem ácida pela mineração, o que acontece quando vários minérios presentes na rocha eles se dissolvem e, através dessa dissolução, acabam produzindo soluções ácidas que contaminam os cursos hídricos também. O objetivo geral do nosso estudo, do nosso presente trabalho, é estudar a viabilidade da aplicação dos rejeitos de mineração na fabricação de tijolos de solo-cimento na Baixada Cuiabana. Os objetivos específicos são fabricar tijolos de solo-cimento oriundos de rejeitos de mineração, destacar a resistência à compressão e absorção de água dos tijolos de solo-cimento fabricados e comparar os resultados obtidos com os de tijolos de solo-cimento convencionais. Ou seja, parte do rejeito seria utilizado como solo para a produção de tijolos de solo-cimento e, a partir disso, estudos seriam realizados quanto às propriedades físicas de compressão e absorção de água e, no final, faríamos uma comparação com todas as propriedades do tijolo de solo-cimento convencionais para saber quais são os benefícios em relação ao modelo convencional. Bom,
Segundo dados do Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração da Agência Nacional de Mineração, existem no Brasil 862 barragens de rejeitos, e apenas 436 delas estão inseridas na Lei nº 12.334, que diz respeito à Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB. No estado de Mato Grosso, apenas 53 das 108 barragens existentes estão inseridas na PNSB, e 3 dessas barragens são classificadas como de alto risco. Das 108 barragens no estado de Mato Grosso, 81 se encontram na região da Baixada Cuiabana. É notável que com esse grande volume de rejeitos sendo depositado na região da Baixada Cuiabana, mais especificamente em 4 municípios, que seriam Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Rosário Oeste, torna a região um local propício para o início desse trabalho que visa mitigar os impactos causados pelos rejeitos de mineração. Como podemos ver neste gráfico aqui, 75%, o gráfico número 1, quantitativo geral das barragens em Mato Grosso, existem 81 barragens concentradas, como eu já disse, na Baixada Cuiabana. E o município que mais abriga barragens de rejeito é Poconé, com 42 barragens, o que corresponde a 39% do total de barragens no estado. A fonte também é a Agência Nacional de Mineração. O segundo gráfico diz respeito às barragens do município da Baixada Cuiabana. Podemos ver aqui a divisão entre barragens inseridas na PNSB e as que não estão inseridas. Vemos que Nossa Senhora do Livramento é o município que mais tem barragens inseridas na PNSB e Poconé é o município que menos tem barragens inseridas na PNSB. Materiais e métodos. Bom, o primeiro passo é o ambiente da pesquisa. Será preciso encontrar uma mineradora aqui na região da Baixada Cuiabana, de preferência que possua barragens inseridas na PNSB, que poderão fornecer o rejeito de mineração proveniente da barragem para a fabricação dos tijolos de solo cerâmico. O local de retirada deve ser localizado no mapa geograficamente, além de ter uma análise da geologia do local, para entender de onde esse rejeito é proveniente, que material ele é composto. Bom, materiais. Segundo a NBR 10.833, do ano 2012, que diz respeito à fabricação de tijolo e bloco de solo-cimento com utilização de prensa manual ou hidráulica, para fabricar um tijolo de solo-cimento, são necessários solo, cimento Portland e água. E no nosso caso, o solo será substituído por amostra de rejeito dessa barragem. Método. Precisará ser feito a caracterização do solo, que nada mais é do que preparar, no nosso caso, as amostras de rejeitos, de acordo com a NBR 6457, para poder utilizar esse material na fabricação dos tijolos. Procedimento de dosagem. Deverá ser preparado 3 traços de solo-cimento. De cada traço deverá ser fabricado no mínimo 20 tijolos. E desses 20 tijolos fabricados, pega-se 10 aleatoriamente para que possam passar pelos ensaios posteriormente, que são os ensaios que tratam da análise dimensional, da determinação da resistência à compressão e absorção de água dos tijolos de solo-cimento. Após obter os resultados, o traço mais econômico deverá ser utilizado. Mistura de solo-cimento. A mistura de solo-cimento pode ser feita de modo manual ou mecanizado, que nada mais é do que misturar a amostra de rejeito com o cimento, que consiste em misturar com a amostra de rejeito já peneirado e destorroado. Mistura-se até atingir uma uniformidade. Moldagem. Após essa mistura, será colocado nos moldes para executar a prensagem, deixando eles para descansar com altura máxima de 1,5 m e na sombra. Por um período de 7 dias, esses tijolos precisam ser curados, ou seja, adiciona-se água nos tijolos para que ele ganhe resistência e também endureça. E após 14 dias da fabricação, os tijolos já podem ser utilizados. Falarei agora do cronograma do nosso projeto de pesquisa. Nós separamos em 7 meses, onde em cada mês faremos algumas tarefas específicas. No primeiro mês, a gente vai fazer a visita técnica à mineradora e a coleta de rejeitos de mineração. No segundo mês, faremos a preparação das amostras e ensaio de caracterização. No terceiro mês, faremos a determinação do limite de liquidez das amostras e a determinação do limite de plasticidade das amostras, além da análise granulométrica das amostras também. No quarto mês, faremos o ensaio de compactação das amostras e fabricação de tijolos de solo-cimento com rejeito de mineração. No quinto mês, faremos análise dimensional da resistência à compressão e da absorção de água dos tijolos solo-cimento
fabricados com rejeitos, além da análise dimensional da resistência à compressão e da absorção de água de tijolos de solo-cimento convencionais. No 6º mês, faremos a identificação do potencial econômico do tijolo de solo-cimento fabricado com rejeitos de mineração. E, por último, no 7º mês, teremos resultados e conclusões sobre os nossos trabalhos. É isso, agradeço a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco sobre a introdução e os objetivos do nosso trabalho, meu e do Lucas Saplac, que é sobre uma reforma do ginásio Fiotão em Várzea Grande, que ocorreu, que a processo licitatório foi feito em 2016. Como é uma obra pública, ela é diferente de uma obra privada. Por quê? Porque precisa de um processo licitatório, seja ela municipal, estadual ou federal. E esse processo foi finalizado no ano de 2016 e seu orçamento era em torno de 4,2 milhões no total. E a entrega dessa reforma em torno de 7 meses. Porque esse ginásio ele tem mais de 30 anos e ele estava totalmente abandonado. Ele servia como refúgio para moradores de rua, para uso de entorpecentes, para crimes, lá dentro acontecia de tudo. E o poder público municipal, né, a cidade de Várzea Grande, queria fazer uma reforma total visando a fomentação do esporte na cidade, para jovens, adolescentes, o que for. Esse processo, esse orçamento de 4,2 milhões e 7 meses o prazo de entrega, ele não acabou acontecendo dessa forma, porque houveram vários imprevistos, embarcações também, que de 4,2 milhões esse valor saltou para mais de 10. E o prazo de entrega de 7 meses se acarretou por mais de 3 anos, sendo entregue só no ano de 2019. Esse nosso trabalho tem o objetivo geral de proporcionar maior eficiência em termos de licitações, agilizando a compatibilização e aprovação dos projetos em seus órgãos competentes, e a melhor utilização de composições orçamentárias, buscando sempre ir de encontro ao que for projetado, pois a partir disso evita-se o aumento de prazo e a criação de aditivos, o que por sua vez só aumenta o custo da obra. E nos objetivos específicos, temos a realização de levantamento bibliográfico, visitar o local da obra, entrevistar funcionários que trabalham na reforma, entender as composições orçamentárias, estabelecer estratégias de planejamento e controle. Logo após, o Lucas ele vai falar um pouco mais sobre a motivação, sobre a metodologia e tudo mais. Bom, o ginásio poliesportivo Júlio Domingos de Campos, mais conhecido popularmente como o ginásio Fiotão, fica localizado na rua Livramento, no centro-sul de Várzea Grande. É um ginásio muito importante para a sociedade varzea-grandense por ser palco de diversas manifestações artísticas, culturais e esportivas principalmente, né? E também por ser um espaço de lazer, né? Para os jovens, para os adultos, para todos da cidade. Porém, é uma construção, né, de 1982, passou muitos anos, né, após a construção, e isso fez com que a sua estrutura ficasse mais deteriorada, antiga, né, até chegar um momento que estava causando mais prejuízos do que bônus para a sociedade, né, estava causando mais ônus do que bônus. E então, a partir disso, esse ginásio acabou passando por um processo licitatório para que fosse executada uma reforma, né, uma revitalização do espaço, de sua fachada, do entorno desse ginásio. E foi exatamente essa licitação, esse processo licitatório que se tornou nosso estudo de caso. Pois havia uma data prevista, havia um orçamento previsto para ser gasto com essa obra, que acabaram fugindo, né, do que tinha sido planejado previamente, né? Se tornou uma obra mais cara e uma obra que acabou atrasando o seu prazo de entrega. Então a gente decidiu investigar isso, entender melhor por que isso ocorre, não só com o ginásio Fiotão, mas com grande parte das obras públicas, né? Buscamos como metodologia, né, levantar dados, datas, valores a respeito dessa obra, para entendermos, né, o que de fato ocorre, né? Entrevistamos também funcionários que participaram, né, desses processos, né? Conseguimos especificamente conversar com profissionais que participaram, trabalhavam e participaram do processo de execução da obra, né? E a partir das entrevistas, das informações que a gente foi coletando, a gente pôde já entender que
um dos motivos, né, que ocasionaram o atraso e o aumento de custo foi algumas divergências entre o projeto e a situação real de obra, né? Alguns exemplos disso foi que o projeto dimensionou alguns tipos de fundação incompatíveis com a situação real de obra, fazendo com que a empresa executora tivesse que promover adaptações, né? Pois a licitação ocorre de duas formas. Duas formas não, em várias etapas, né? Uma das etapas é o projeto, que é uma outra empresa que faz, entrega, enquanto outra empresa participa também do processo licitatório para conseguir executar, né? E ela ganha essa parte da execução e executa o projeto que a outra empresa fez, né? Então, nisso a gente conseguiu perceber, a gente teve acesso, né, que houve divergências entre o projeto feito por outra empresa em relação à questão da execução da obra, né? Quando a empresa que ganhou para executar pegou e foi fazendo as análises das composições de custo, percebeu, né, que tinha desde uma fundação mal dimensionada para a situação, como serviços que não foram dimensionados, serviços que não foram orçados, não foram compostos na questão do orçamento, né? E tudo isso fez com que houvesse uma série de adaptações para que a obra pudesse sair do papel, deixando ela mais onerosa, com adição de aditivos e aumento do prazo, né? E a partir disso, a gente pretende, em revisões futuras desse trabalho, conseguir criar métodos, ferramentas de otimização para que isso não ocorra mais, né? Para que possa haver uma gestão pública mais transparente, mais ágil, mais eficiente. E esperamos contribuir de maneira acadêmica e socialmente com esse trabalho. Olá, meu nome é Camila e juntamente com a aluna Adriane realizamos nosso projeto de pesquisa com o tema Construções com painéis GPS, poliestireno expandido e análise comparativa com alvenaria convencional. A justificativa desse tema se deve por experiências pessoais, como a ida em congressos e eventos que abordaram sobre novas tecnologias em construções sustentáveis, e também pela curiosidade de novos métodos que oferecessem melhores resultados comparado com a alvenaria convencional, pois a indústria da construção civil é uma das principais consumidoras de recursos naturais não renováveis e geradoras de resíduo. Dessa forma, uma casa feita com paredes desse material de EPS é ecologicamente sustentável e econômico. Esse material é feito por uma alma de EPS entre duas malhas de aço eletrosoldadas e, por fim, revestido de argamassa. Uma casa feita desse material é conhecida popularmente como casa de isopor. A metodologia que utilizamos é de cunho teórico, feito por meio de levantamentos bibliográficos. A pergunta que queremos responder no nosso projeto é: quais as vantagens econômicas e ambientais na construção com painéis GPS comparado à alvenaria convencional? Boa tarde, eu sou a Adriane e os objetivos do nosso trabalho é identificar as características técnicas do EPS, estudar o uso dos painéis de EPS na construção civil, comparar as vantagens e entraves da construção civil utilizando o EPS e a alvenaria convencional e analisar a viabilidade econômica e ambiental da utilização do EPS nos processos construtivos. Utilizamos como métodos, em primeiro lugar, a coleta de dados e, posteriormente, a análise de dados, indicando a viabilidade econômica e ambiental de cada um. O EPS se encaixa muito bem na substituição da alvenaria convencional, por apresentar diversas vantagens que o tornam uma solução mais sustentável e econômica que a alvenaria convencional. Um exemplo disso é o baixo peso dele. Esse fator faz economizar em ferragens, na fundação e vigas e pilares. Ele também é um isolante térmico excelente que faz o construtor economizar energia. E além disso, ele é um método de construção a seco. Por isso, ele faz gastar 75% menos do consumo de água que a alvenaria convencional gastaria, por ela
apresentar o uso de água desde o começo até o final, desde as matérias-primas. E além disso, o EPS também é 100% reciclável. Ao final da obra, caso sobre alguma coisa, os restos de EPS podem ser triturados e misturados no concreto para formar o concreto leve. E além disso, também podem ser reprocessados, virar embalagem e muitas outras coisas. E a obra também com os painéis de EPS pode ser até 40% mais rápido do que a alvenaria convencional, porque os painéis de EPS já vêm prontos e moldados da fábrica, ou seja, é só estruturar na obra. Muito obrigada pela atenção de vocês. Neste projeto de pesquisa, realizado pelos alunos do segundo ano de Engenharia Civil da Universidade Federal do Mato Grosso, Igor Marcelo dos Santos Silva, Leonardo Cacheta Veiga e Lucas Sanches Pio Penido, para a disciplina de Comunicação e Métodos de Pesquisa em Engenharia, supervisionado pelo professor Dr. Paulo Celso Nince, abordaremos a viabilidade da pavimentação com asfalto borracha. Olá pessoal, meu nome é Igor e nesse projeto de pesquisa sobre a viabilidade da pavimentação do asfalto borracha, iremos falar um pouco sobre as qualidades desse tipo de asfalto, sobre como é produzido, pesquisando um pouco sobre sua origem histórica, quais são as suas qualidades, as suas características, as suas desvantagens e a viabilidade em relação ao asfalto comum. Lembrando que a gente vai levar sempre em consideração as nossas rodovias. E por que é importante a gente abordar sobre esse assunto? Porque apesar de se tratar de uma tecnologia antiga, o asfalto borracha é muito pouco utilizado nas nossas rodovias. E a gente vai ver logo em seguida que ele é muito melhor, tanto em durabilidade como em qualidade. O asfalto borracha já é uma tecnologia um pouco antiga, datada da década de 1960, nos Estados Unidos da América, inventado por um técnico chamado Charles McDowell. Após mais de 10 anos de estudo sobre a pavimentação com o tipo de material, o asfalto borracha, na década de 1990, caiu em domínio público. O primeiro trecho do Brasil a utilizar o asfalto borracha tem data de 17 de agosto de 2001, na BR-116, no Rio Grande do Sul. Hoje no Brasil, pouco mais de 8 mil quilômetros de rodovias possuem pavimentação com esse tipo de asfalto, o que representa apenas 0,5% das estradas nacionais, enquanto nos Estados Unidos essa quantidade já passa de 70%. Após a utilização desse tipo de material e dos estudos e da prática dele no mundo inteiro, foram encontrados inúmeros benefícios. Sua resistência é 40% maior do que o asfalto convencional e gera menos custo de manutenção, por conter menos massa asfáltica na composição, apesar de ter um custo mais elevado para a produção e execução do tipo de pavimento. Produz menos ruído e traz mais segurança à direção, proporcionando mais aderência, inclusive sobre pista molhada, devido à sua granulometria maior, que faz gerar mais atrito com os veículos, além de se tratar de um asfalto ecológico. Para a produção da massa asfáltica, é incorporada a borracha dos pneus moída ao concreto asfáltico de petróleo, o CAP. A cada 1 km de pavimento é usado cerca de 1.000 a 1.200 pneus moídos na mistura. Esse processo de fabricação modifica as características físico-químicas dos materiais, dando origem a um produto de alto desempenho, com valores de viscosidade, ponto de amolecimento e capacidade elástica mais elevados do que o asfalto convencional. Estima-se que no Brasil, por ano, sejam descartados mais de 90 milhões de pneus, o equivalente a 450 mil toneladas de borracha advindas do objeto. Portanto, se torna uma alternativa mais viável para a reciclagem desse material, que demoraria cerca de 600 anos para se decompor na natureza. Então, vamos analisar como a gente vai fazer os passos para definir se o custo mais elevado da produção desse asfalto vale a pena e tem um bom custo-benefício, tratando-se de um asfalto que tem mais vantagens do que o asfalto convencional
e também tem um custo de reparo menor. Boa tarde, pessoal. Eu sou Lucas Santos, vou falar sobre o tópico métodos e materiais do nosso projeto de pesquisa, que trata do assunto asfalto-borracha. Nós vamos comparar o asfalto-borracha do tipo Ecoflex com o CAP 50x70. Esse CAP é o cimento asfáltico de petróleo. Nós montamos uma tabela no nosso projeto de pesquisa que tem o objetivo de precificar a pavimentação de 100 km de cada uma dessas opções, tanto do CAP quanto do Ecoflex. Depois dessa precificação, a gente precisa também analisar os custos de manutenção e os custos de durabilidade de cada uma dessas opções, tanto do Ecoflex, o asfalto de borracha, quanto do asfalto, cimento asfáltico de petróleo, né, que é o CAP 50x70. Em seguida, será possível avaliar se vale a pena colocar o asfalto de borracha. Por quê? Porque o seu preço é muito elevado em relação ao cimento asfáltico. Porém, com o passar do tempo, o de borracha ele precisa de menos manutenção, enquanto o outro ele precisa de muita manutenção. E aí também tem a durabilidade do asfalto de borracha Ecoflex. Então, com o tempo, a gente vai analisar se fica viável colocar o asfalto de borracha. E aí, com isso, a gente vai saber se no Brasil a gente tem mais o cimento asfáltico por questões financeiras ou por outras questões.